Olá, já passou pela cabeça como é que programas em computadores que às vezes estão em continentes diferentes conseguem conversar entre si? Hoje, a gente vai mergulhar na tecnologia que faz toda essa comunicação acontecer. Olha só essa pergunta. A gente pega o celular, aperta um botão para pedir comida e quase que na mesma hora o aplicativo já avisa, beleza, o restaurante confirmou. Como é que pode, né? Essa informação viajou tão rápido, mas isso não é mágica, de jeito nenhum. É uma conversa muito bem estruturada entre programas e a gente vai entender direitinho como ela funciona. Pois é, essa interação que parece tão banal hoje em dia é, na verdade, o resultado de décadas e décadas de inovação no que a gente chama de sistemas distribuídos. Isso é literalmente a espinha dorsal da internet como a gente conhece. Então, bora mergulhar nisso. Para entender tudo isso, a gente precisa começar do começo, do básico. E a base de tudo, o tijolo fundamental sobre o qual toda a comunicação mais complexa foi construída, é o protocolo de requisição-resposta. A natureza desse protocolo é o que a gente chama de síncrona. Pensa numa conversa normal. Uma pessoa faz uma pergunta e fica lá parada esperando a resposta para poder falar de novo. É exatamente isso. O cliente envia um pedido e fica efetivamente bloqueado aguardando. Aí, o servidor processa, responde e só então o cliente pode seguir a vida. Simples, direto e reto. E essa conversa, no fundo, é super lógica. São basicamente 3 passinhos. Primeiro, o cliente manda uma operação, faz isso aí para mim. Segundo, o servidor, que está sempre de orelha em pé, escuta e recebe essa requisição. E por fim, depois de ralar e executar a tarefa, ele manda a resposta de volta. É um ciclo que não para. Pedido, processamento e resposta. Agora imagine o caos se um monte de programas estivessem pedindo coisas ao mesmo tempo, né? Para não virar bagunça, cada mensagem é tipo uma carta bem organizada com campos específicos. E talvez o mais importante de todos seja o Request ID. Pensa nele como um número de protocolo de atendimento. É ele que garante que a resposta que volta seja ligada à pergunta certa. Sem isso, seria uma confusão total, as respostas iam se misturar todas. Só que, ficar montando essas cartas na mão o tempo todo e gerenciando essa espera é um trabalhão. Os desenvolvedores pensaram, cara, tem que ter um jeito mais fácil. E foi aí que veio um salto de inovação, uma ideia genial focada em esconder essa complicação toda. E essa citação aqui de Bureau e Nelson é sensacional porque ela resume uma ideia que mudou tudo. A pergunta era, e se chamar uma função num computador lá do outro lado do mundo fosse tão fácil, tão transparente, quanto chamar uma função aqui no nosso próprio código? Essa busca pela simplicidade deu origem à chamada de procedimento remoto, a famosa RPC. A palavra mágica aqui é abstração. A RPC é como um mágico que esconde os truques. Para quem está programando, parece que está tudo acontecendo ali, localmente. Mas por trás das cortinas tem todo um sistema fazendo o trabalho sujo. Ele pega os dados, empacota tudo bonitinho, manda pela rede, espera a resposta, desempacota e entrega o resultado. Tudo automático. E como é que essa mágica acontece? Com uma duplinha de ajudantes invisíveis. Do lado do cliente, tem um componente que pega a chamada, coloca numa caixa e despacha pela internet. Lá no servidor, o parceiro dele recebe essa caixa, abre e entrega para o procedimento certo executar. Toda aquela complexidade da rede fica escondidinha por esses intermediários. Beleza. Só que a programação não para no tempo, certo? O jeito de construir software mudou. A gente saiu de um mundo de funções e procedimentos soltos para um mundo de objetos, que são como pacotinhos inteligentes que têm tantos dados quanto o que fazer com eles. E claro, a comunicação remota precisava acompanhar essa evolução. É aí que entra a invocação de método remoto, a RMI. Ela é basicamente a resposta daquele novo mundo, o mundo da orientação a objetos, para a RPC. A lógica muda um pouco. Em vez de chamar uma função solta, agora um objeto aqui pode invocar um método, uma ação específica em outro objeto, não importa onde ele esteja no planeta. A grande sacada aqui é uma mudança de foco. É sutil, mas poderosa. A RPC foca na ação, no o que fazer. A RMI foca no ator, no quem faz. E a virada de chave da RMI é a capacidade de passar não só dados simples, mas objetos inteiros e até mesmo referências a outros objetos. É como dar a um programa o endereço exato de outro programa, em vez de só gritar uma mensagem na rua e torcer para ele ouvir. E essa capacidade de passar referências de objetos, nossa, isso foi revolucionário. Um verdadeiro divisor de águas.
Permitiu interações muito mais ricas, muito mais dinâmicas. Os sistemas podiam, descobrir uns aos outros enquanto estavam rodando e começar a colaborar. Isso abriu as portas para a gente criar aplicações distribuídas muito, mas muito mais sofisticadas. Ok, então a gente fez essa viagem no tempo, né? Começamos com uma requisição simples de pergunta-resposta e chegamos em objetos super inteligentes conversando pelo mundo. Mas e daí? O que essa história toda que aconteceu décadas atrás tem a ver com o nosso dia a dia? Absolutamente tudo. Toda vez que um aplicativo no celular busca dados na nuvem, ou quando diferentes partes de um site gigante, os tais microserviços, conversam entre si, eles estão usando os descendentes diretos da RPC e da RMI. Esses conceitos não são peças de museu, não. Eles são o motor invisível que move a internet moderna que a gente usa todo santo dia. E isso tudo nos leva a uma reflexão final. A gente viu a comunicação evoluir de um simples pedido e resposta para um universo onde objetos interagem globalmente como se estivessem na mesma sala. Se a gente já chegou até aqui, qual será o próximo grande salto? O que vem depois? Fica aí a pergunta para a gente pensar. Obrigado por acompanharem esta análise.